E aí, ser infinito, tudo bem? Vamos lá. Eu coloquei aí nos stories que eu estava a fim de falar sobre o processo de mediunidade, trazer esse tema. Eu montei um roteirinho, mas é provável que eu não siga esse roteirinho. Vou deixar fluir aqui. Deixa eu colocar aqui o assunto. Opa, não cai não. Sobre mediunidade. Fixar comentário. Beleza. Vamos lá. Quem não me conhece, meu nome é Felipe Denuso. Eu sou terapeuta oracular. Também sou fotógrafo. Sou muitas coisas. Curiosamente, sou muitas coisas. E tenho esse espaço, que é o Infinito Tarô, para falar sobre espiritualidade, energia, mediunidade, intuição, tarô. E uso o tarô hoje como principal ferramenta para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de clareza, a ter um pouco mais de entendimento sobre as suas questões. Mas eu não quero ficar nesse espaço infinito tarô falando só sobre o tarô, porque o tarô ele é uma ferramenta hoje. Ele é a minha principal ferramenta hoje por causa da questão online que vem em decorrência da pandemia, mas logo teremos outras terapias, outras ferramentas presenciais. E onde tudo isso se conecta com a mediunidade, que é o ponto que eu quero ligar um pouco o tarô. Entendendo que o tarô, assim como outras ferramentas, são oráculos, né, como o I Ching, como runas, como a radiestesia, outros baralhos cigano, são todos oráculos. O oráculo, ele é, vamos dizer assim, vou tentar traduzir um pouco em imagens e deixar o fotógrafo falar um pouquinho. Eu estou um pouco torto porque eu machuquei ontem na escalada aqui, então estou um pouco puxado. Só o reiki hoje e a cromoterapia não tiraram completamente. Resolveu, mas melhorou, mas não resolveu. Tá indo aí, tentando entender o processo aqui. Bom, enfim. O oráculo, ele é um portal. Ele é uma janela que se abre para uma comunicação. É isso o que é o oráculo, resumindo bastante. E a mediunidade, vamos dizer assim, é o canal por onde esse portal, por onde essa janela funciona. Vamos partir do princípio, da ideia, que todos nós somos médiuns. Todos nós temos um poder de mediunidade. E só um parênteses aí, quando eu falo que o oráculo ele é um portal e a mediunidade é o caminho, né? Se a gente pegar a palavra médium, ela já fala sobre meio, né? Ela está no meio do caminho. Então pensa que tanto o oráculo, um oraculista, um médium, ele talvez pensando agora, talvez sejam só nomes diferentes para a mesma coisa. Mas enfim, vamos lá. A ideia não é falar sobre o médium, mas falar sobre a mediunidade. O que esse médium faz? Ele intermedia. Ele pega uma informação de um lado, traduz com o seu entendimento, traduz com o seu expertise, com as suas ferramentas e repassa para outro lado aquela informação. E todos nós temos esse poder de mediunidade. Todos nós temos esse poder. Aí você pode falar, mas eu não vejo pessoas, eu não ouço coisas, como que eu posso ser médium? Todos nós temos a mediunidade, mas cada um tem um grau ou uma conexão mais estabelecida de mediunidade. Cada um tem vamos dizer assim, uma sintonia diferente de outra pessoa. O que faz com que uma pessoa tenha mais clareza sobre sua mediunidade do que outra.
E esse canal, ele não, vamos pensar assim, a qualidade. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas são formas. Entenda a qualidade, não melhor ou pior, mas formas dela acontecer. Tem pessoas que têm uma intuição muito mais elevada, muito mais aberta do que outras. É uma qualidade dessa mediunidade. Tem pessoas que enxergam o que elas não escutam, elas enxergam o que elas precisam enxergar. É um tipo, é uma qualidade dessa mediunidade. Outras pessoas ouvem claramente as mensagens que elas precisam. De novo, é um outro tipo, uma outra qualidade dessa mediunidade. E todos nós temos isso. Às vezes, as pessoas reconhecem isso como uma mediunidade. Outras vezes, as pessoas reconhecem como uma pessoa criativa, como uma pessoa mais intuitiva, mas não levando para a mediunidade. Enfim, é possível racionalizar o entendimento dessa mediunidade e você traduzir de outras formas. Uma pessoa que talvez faça algo muito bem desde cedo, talvez ela tenha ali uma conexão com a sua mediunidade focada naquela ação, mas nem saiba, nem tenha percepção disso, que ela tem essa facilidade. E tudo bem. E aí, algumas pessoas pensam assim, a mediunidade ela precisa ser trabalhada. Vamos lá. Se a gente entender que a mediunidade é esse canal de comunicação e que esse canal de comunicação ele traz junto as informações que a gente precisa, mas ele também traz autoconhecimento, sim, ele precisa ser trabalhado. Porque no momento em que se trabalha esse canal, a evolução, a abertura, a sintonia desse canal de mediunidade, de intuição, você também está trabalhando o autoconhecimento. Não é que você vai trabalhar, abrindo a sua intuição, você vai receber informações e que você vai ter mais autoconhecimento. Não. Você vai ter autoconhecimento, a partir deste autoconhecimento você vai ter essa abertura. O caminho é um pouco ao contrário. Um pouco ao contrário. Ao contrário não é ao contrário, é ao contrário. A partir do momento em que você começa a estudar, que você começa a entender mais sobre você, sobre a sua percepção de mundo, sobre a sua percepção de como você se relaciona com o mundo e o mundo com você, aumentando o seu autoconhecimento, você sintoniza melhor esse canal de mediunidade, de intuição, percebendo como ele funciona para você, que vai ser provavelmente diferente de outras pessoas. Não acredito que exista uma sintonia igual, próxima, parecida, talvez, mas igual não acredito não. E então o autoconhecimento vai projetar isso, né? O caminho que você vai percorrer estudando, aprendendo, vai melhorar essa sua sintonia. Deixa eu olhar minha cola aqui. É isso. E aí algumas pessoas, você já deve ter ouvido falar que tem preconceito sobre essa mediunidade, né? Porque se você é médium, se você tem essa mediunidade, você precisa trabalhar, porque senão vai ser ruim para você, você vai sofrer. De onde vem essa ideia? Primeiro que essa ligação com a mediunidade vem ligada com o espiritual, e essa ideia de que você vai sofrer é muito ligada a algumas religiões que pregam a ideia do sofrimento, que a gente só evolui, ou que a gente só se conecta com a nossa espiritualidade, com nossos seres superiores através da humilhação e do sofrimento. Cada vez mais do sofrimento do que da humilhação. E aí, a partir deste pensamento, algumas pessoas conectam que uma pessoa que claramente tem uma mediunidade mais avançada, ela precisa trabalhar, porque senão ela vai sofrer. Eu não acredito nisso. Eu acredito que haja, sim, não um sofrimento, mas uma perda de oportunidade. Exatamente pelo que eu falei antes. No processo de você melhorar a sua mediunidade, a sua intuição, você começa a ter um processo de autoconhecimento que te eleva, que faz você crescer e você se desenvolver, que faz você se conectar com a sua essência. No momento em que você renega esse conhecimento, consecutivamente renegando essa conexão com a espiritualidade, você perde a oportunidade de crescer e evoluir como pessoa.
Então, eu acho que existe sim uma perda, mas não que você vai sofrer, não que você vai, enfim, não que você vai sofrer. Claro que, se você tem uma essência, o seu propósito de estar aqui nesse momento, o seu propósito de estar aqui nessa dimensão material é aprender e evoluir. E o seu aprendizado e a sua evolução está ligado com a sua mediunidade, consecutivamente com o seu processo de autoconhecimento. E você não segue esse processo de autoconhecimento que te leva para a mediunidade, não é que você vai sofrer, você vai perder tempo, você vai perder foco, você vai perder a conexão com a sua essência. E quando a gente vive desconectado da nossa essência, a gente vive numa sintonia que não tem a ver com a gente. E isso, normalmente, traz sofrimento, traz angústia, traz ansiedade, traz depressão, porque você não está vivendo o que você deveria viver. E algumas pessoas, falando ainda sobre o preconceito, falam que tem medo de trabalhar a sua mediunidade porque elas não querem ouvir, porque elas não querem ver, porque elas não querem saber sobre outras coisas. Aí eu vou falar duas coisas, mas eu acho que tem mais coisas aí. Tem o que eu falei, da crença que vem de algumas religiões que pregam o sofrimento e que você vai descobrir essas coisas, você vai sofrer. E tem uma outra questão que eu acho que é um pouco mais biológica, que é tudo que é novo tem um desgaste de energia para a gente aprender. Isso é biológico do nosso cérebro. Nosso cérebro é feito para economizar energia. No momento em que eu preciso aprender alguma coisa, meu cérebro refuta isso, ele recusa aprender aquilo para economizar energia. Como que ele refuta? Ele refuta falando que você é incapaz, ele refuta falando que aquilo não é para você, ele refuta falando que aquilo é maior que você, ele refuta dizendo que você já tentou fazer aquilo e você é incapaz. Enfim, todas as crenças limitantes que a gente foi educado a vivenciar ou que são jogadas na gente durante a nossa existência surgem neste momento porque o cérebro está lá captando tudo aquilo e ele joga na nossa cara naquele momento, dizendo que nós somos incapazes de aprender aquilo. Entenda que isso é uma defesa do cérebro. Estou falando cérebro, não estou falando mente, o cérebro usando essas informações da mente contra a gente, mas o cérebro usa isso para fazer a gente não gastar aquela energia. Se a gente força, se a gente vai contra isso por um tempo, tem pessoas que falam 21 dias, tem pessoas que falam 3 meses, ou tem gente que fala 100 vezes, se fizer aquilo, enfim, cada um vai ter um processo. No momento em que você passa essa arrebentação e você insere esse aprendizado como uma rotina dentro do cérebro, ele assimila aquilo como uma rotina e ele para de jogar na tua cara que você é incapaz e coloca aquilo na rotina e você começa a executar. Pensa nessa parte como se o cérebro... Pensa numa empresa. O cérebro é a parte de contabilidade. E você fala para ele, olha, a gente vai ter esse gasto a mais aqui. Vai tirar uma verba todo dia para fazer X coisa. E aí esse departamento fala, não vai tirar, porque a gente precisa desse dinheiro. Não, vai tirar. Aí tira aquele dia. Você briga com o departamento e o departamento te dá aquela verba. No dia seguinte você briga de novo. No dia seguinte você briga de novo para ele te dar aquela verba. Até que chega um momento que o departamento já fala, olha, coloca aí no calendário que todo dia vai tirar tanto da nossa verba para fazer aquela X coisa lá. E ele para de brigar e aquilo entra na rotina. É mais ou menos assim. Então tem esses pontos quando a pessoa fala, precisa trabalhar a mediunidade. Não, mas aí eu tenho medo, não é para mim, eu acho que eu não estou preparado. Eu não sei se eu vou conseguir. Entenda que dentro do nosso processo de autoconhecimento, consecutivamente de espiritualidade, consecutivamente de mediunidade e intuição, nós só vamos ver, ouvir ou ter contato, seja lá como for, com aquilo que a gente está preparado para ver ou aquilo que é importante para a gente ver. Para a gente ver, entenda como saber ter consciência, né? Não é simplesmente ver, né? Entenda que tudo que a gente tiver contato, que a gente tiver consciência, é porque a gente está preparado e que é importante para esse nosso caminho, para essa nossa evolução. Você não vai ver nada além daquilo que você precisa. Algumas vezes, essas intuições ou esse processo de entendimento da nossa mediunidade e espiritualidade
eles sim tiram a gente da nossa zona de conforto. Eles dão um chacoalhão na gente. Mas a gente só cresce quando a gente expande, a gente só evolui quando a gente sai da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto entra no que eu acabei de falar, dessa parte biológica do cérebro que é feita para economizar energia. Então, é de novo esse processo. Mas toda vez que eu estiver evoluindo, que eu estiver aprendendo alguma coisa, vai acontecer isso? Vai. Você começou a fazer, beleza, quero expandir minha espiritualidade, quero expandir minha mediunidade, eu vou começar a meditar todo dia. Aí você entra nesse processo, não, porque você não consegue, porque isso não é pra você, você é incapaz, ninguém na sua família medita, você já ouviu falar de pessoas tirando sarro de você, que você está ali meditando, que você é doido, e aí você força, e vamos supor que depois de 21 dias você consegue colocar isso na sua rotina. Beleza, você está lá meditando, depois de 21 dias, 30 dias meditando, está lá na sua rotina, perfeito. E aí você evoluiu, você expandiu, você tem uma ideia, que pode ser vinda de uma intuição ou da sua mediunidade, que te fala, olha, acho que é bom você fazer um curso de Theta Healing. Aí você, não, porque vou mexer com essa coisa de energia, de quântica, porque isso é uma coisa só minha. Agora que eu vou falar para os outros, isso talvez as pessoas comecem a me achar maluco, achar que eu sou doido, vai ter mais gente falando de forma negativa, só eu vou estar me expondo cada vez mais, isso não vai ser bom para mim. Aí você tem que parar e pensar, o que está disparando isso? É o seu cérebro economizando energia? É realmente um sentimento de não preparo? De onde vem isso? Você tem esse entendimento, você percebe que era besteira, resumindo várias coisas, percebe que era besteira, e segue, faz o seu curso, e expande, e você começa a aplicar. Você começa a aplicar mais pra frente. Você tem dentro do Theta Healing, por exemplo, não sei se você conhece, existe o básico e existe o avançado. Acho que tem mais um também. Aí você percebe, eu quero fazer o avançado. Aí vem de novo todos esses gatilhos te jogando para baixo, impedindo você de avançar, porque primeiro você tinha feito o básico. Tudo isso são crenças, não vou ficar repetindo essa história de novo. Tudo isso são crenças que fazem a gente ir contra o nosso processo de evolução. E tudo isso entra junto com a ideia da mediunidade. A gente não precisa fazer um curso para ativar a nossa mediunidade, a gente não precisa ler livros para ativar a nossa mediunidade, a gente não precisa meditar para ativar a nossa mediunidade. Tudo isso são ferramentas que ajudam no processo. O primeiro passo é entender que todos nós somos seres intuitivos e mediúnicos. Todos nós. A gente tem essa conexão. E cada um essa conexão vai funcionar de uma maneira diferente. O primeiro passo é a autoobservação. E entra já de novo o autoconhecimento. Uma palavrinha por vez. No momento em que você se observa, você está aprendendo sobre você. Autoconhecimento. Então o primeiro passo é entender como funciona a sua intuição. Por que eu estou falando da intuição? Porque a intuição, vamos dizer assim, ela é a comunicação mais rápido, mais simples e mais comum da mediunidade. Tem pessoas que vão ter essa intuição daqui conversando e vem uma ideia. Entra num espaço, nossa, tem alguma coisa aqui. Ou está conversando com a pessoa e aí vem uma ideia, vem uma imagem ali. Ela pode estar fazendo alguma coisa de forma automática, e o automático tem a ver com a energia do nosso cérebro, a energia elétrica, que eu quero dizer do nosso cérebro, porque ele está gastando menos energia. Então você está deixando espaço para outras partes do seu cérebro se conectar com a sua mente e, consecutivamente, com o seu campo energético. E aí vem uma ideia, no momento que você está dirigindo, no momento que você está lavando louça, no momento que você está tomando banho, você está fazendo alguma coisa que seja automática. E tem pessoas que vão começar a trabalhar essa mediunidade de uma forma um pouco mais, a intuição um pouco mais profunda. E que aí ela vai dar espaço para essa intuição. Ela vai sim ler um livro, sim ela vai fazer um curso, mas para dar espaço, para azeitar esse processo de intuição e, consecutivamente, vai abrir espaço para o entendimento de como a sua mediunidade funciona, como ela
ela se processa dentro de você. Como é que você ouve essas vozes? Se você ouve essas vozes, se você enxerga alguma coisa, se você só sente. Pense o seguinte, nós somos educados a entender a realidade baseada nos 5 sentidos. A gente entende o que é a realidade baseado no que a gente enxerga, no que a gente ouve, no que a gente cheira, no gosto que a gente sente e no nosso tato, no corpo todo. Essa é uma realidade. Mas existem outras realidades. Mas como nós somos educados a entender a realidade básica por esses sentidos, é mais fácil o campo energético, ou um outro modo da gente chamar isso, o outro lado, falar com a gente através desses sentidos. Então vamos dizer assim, numa mediunidade um pouco mais básica, que eu não quero usar básica porque eu estaria dando uma validação, não uma validação, mas uma nota, né? Se é melhor ou ruim uma mediunidade mais básica ou uma mediunidade mais avançada, e não faz diferença. É muito importante entender isso. Mas eu estaria, vamos lá, vamos falar de uma outra maneira. Você sentir um arrepio, você escutar uma vozinha, você enxergar uma imagem, é uma comunicação do outro lado um pouco mais rápida para a sua mediunidade. Quando você começa a exercitar um pouco mais essa mediunidade, você começa, aí vai depender de cada pessoa, mas eu vou falar um pouquinho de mim, junto com a intuição, você começa a sentir de uma forma diferente o conjunto disso. Você começa a sentir o conjunto dessas informações de sensibilidade, tato, audição. Você começa a perceber isso de uma forma diferente. Quando eu era criança, eu já pensava um pouco sobre isso e durante muito tempo eu ignorei tudo isso e não trabalhei. Mas eu lembro quando eu era criança que eu procurava uma maneira de sentir os pensamentos em volume, forma e cor. Eu sei que falando assim parece uma coisa muito maluca, mas quando eu era criança fazia muito sentido. Então eu ficava tentando catalogar o que eu pensava ou o que eu sentia de algum pensamento, de alguma intuição. Conhecia alguém, tentava sentir ali em cor, volume e... Qual foi a outra que eu falei? Cor, volume... eu não lembro agora, tinham 3 graus que eu lembro claramente que eu tinha nomeado 2, aí 2 não eram suficientes, precisava de 3. Uma intensidade, enfim. E é um pouco como eu vejo isso hoje, só que quando eu era criança eu tentava catalogar isso na minha cabeça. Hoje eu já não catalogo, acho que existe essa palavra, né? Eu deixo isso um pouco mais solto. E é muito louco como, aquilo que eu falei no começo, como é um intérprete esse processo, como é interpretar esse processo, trazendo para o meu dia a dia hoje, usando o tarô como ferramenta. Tem a pergunta, a pessoa faz a pergunta, faço a tiragem, então eu tenho o filtro da pergunta e eu tenho o filtro das cartas, porque cada carta vai ter um espectro, cada carta vai ter um seu significado ali. E que pode ser muito vasto. E a hora que você junta essas cartas, isso pode ficar mais vasto ainda, ou uma pode limitar a outra. Qual caminho seguir? Aí vem a intuição, aí vem a conexão. E como é uma interpretação, ela não é uma interpretação, pelo menos para mim, da forma que funciona para mim, não é uma interpretação que vem pronta. Olha, fale isso, 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 isso. Às vezes vem, olha, é isso, 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 ponto. Mas às vezes é uma coisa que vai sendo construída na minha fala. Eu vejo tal coisa, eu leio alguma coisa ali, e aí, mas isso aqui vai um pouquinho mais para cá, vai fazendo ajustes até chegar no que realmente tudo ali quer dizer. Então vai sendo construída ali a informação que vai chegando. Então aquilo que eu falei no começo, de que nós somos só o meio do caminho, né? O médium, o oraculista, ele está só ali, ouvindo de um lado, o que você quer dizer é tal coisa? Entendi. Olha, o que ele quer dizer é isso, isso, isso. Mas tem isso também? Então, tem mais isso também. E ele vai só ali, mediando esse processo, usando alguma ferramenta, né? É isso, deixa eu ver se tem... Acho que eu já fugi da minha cola. Eu falei que ia fugir, né? Como desenvolver a sutileza
você vê o que precisa ver, beleza. Aquilo que eu falei no começo, em alguma parte, eu não sei se foi no começo, sobre desenvolver a mediunidade e ter que sofrer para desenvolver a mediunidade. Cuidado com esse pensamento, cuidado com essa energia, porque não existe esse pensamento. Isso não existe. Isso vem de crenças de várias religiões que colocam isso. Algumas pessoas pensam assim, eu não vou desenvolver a minha mediunidade ou a minha intuição, porque o médium ele precisa ser caridoso, e ele vai doar tudo que ele tem e ele não vai ter riqueza, ele vai ser sempre pobre. Essa é uma crença muito comum. É preciso entender que o dinheiro, ele é uma energia e ele está ligado com esse processo. No momento em que eu estou fazendo uma sessão de tarô, eu preciso ter uma troca. Eu preciso ter... Eu tenho contas para pagar, eu tenho coisas para comprar, para comer, para vestir. Se a gente vivesse há 2.000 anos atrás, talvez até mais, né, uns 4.000 anos atrás, a gente poderia fazer uma troca. Olha, eu preciso de uma roupa, você tem uma roupa, você produz a roupa, me dá a roupa, eu faço a leitura para você. No mundo que a gente vive hoje, é muito mais prático essa troca ser feita pela energia do dinheiro. Mas ela não está ligada à ideia que o médium, o oraculista, o terapeuta holístico, seja quem for, ele precisa passar privações para poder exercer o trabalho dele. Conforme a gente vai evoluindo no processo de autoconhecimento, consecutivamente na nossa intuição, na nossa mediunidade, a gente vai vendo que os bens materiais, eles nem sempre são importantes. Na verdade, eles não são nada importantes, mas às vezes eles são importantes para o nosso momento presente. Mas o que é relevante é a nossa conexão com a gente mesmo, é a nossa conexão com o divino, mantendo a nossa ligação com a essência, com a nossa essência. Os bens materiais, eles vêm em paralelo para ajudar esse processo. Então, conforme você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai percebendo que você não precisa desses bens materiais. E aí, consecutivamente, você acaba, em comparação a um grupo de pessoas, talvez, que foque muito no materialismo, você é pobre, você não tem nada, porque você não dá o mesmo valor para aquilo. Mas é importante saber que dentro da mediunidade, da espiritualidade, o dinheiro é considerado uma energia e ele é necessário como qualquer outra energia, como a energia da saúde, como a energia do amor, ele é necessário para fazer tudo fluir. Se eu não tiver dinheiro para comprar as minhas coisas, para comprar comida, eu não consigo continuar o meu processo de autoconhecimento, a minha evolução, para poder ajudar outras pessoas a encontrarem os seus processos evolutivos e se conectarem cada vez mais com a sua essência. Uma coisa leva a outra. Mas esse pensamento que eu vou desenvolver minha mediunidade, por isso eu vou ter que deixar os meus bens, é muito forte. Então ele precisa ser rompido. E eu não vou dizer que é fácil esse processo. Quando eu comecei, eu pensava, nossa, mas isso que eu estou fazendo, eu vou cobrar por isso? Eu não posso cobrar por isso. E foi um processo de crença limitante que eu tive que trabalhar para eliminar isso, para poder realmente perceber que é um trabalho, que é viver disso, é uma troca. Esse entendimento que o dinheiro é uma energia e que ele precisa de movimento, principalmente, porque tudo no universo é movimento, né? E o dinheiro, eu vou dizer porque veio, que é uma das energias principais que precisam de movimento. Então, é fluir, é deixar as coisas fluírem. Então, não tem porquê não cobrar. Mas enfim, o foco não é esse, o foco é sobre a mediunidade. E aí um ponto que eu coloquei lá na minha cola, que eu acho que eu falei pouco, vou falar um pouquinho agora, é como desenvolver. O primeiro passo é aceitar que todos nós temos essa mediunidade. Então o primeiro passo é você aceitar que você tem essa mediunidade. O segundo passo, parar e observar como essa mediunidade funciona com você, e perceber quando essa sensibilidade.
essa vozinha pode ser só um arrepio, tá? Tô falando vozinha para só dar um significado para esse contato, para essa comunicação com o outro lado ali. Que pode ser um arrepio, pode ser um bocejo, enfim. Mas também pode ser uma vozinha ali. Como separar essa vozinha do que é o racional? Essa é um dos grandes exercícios e talvez seja um exercício que você precisa levar para sempre. Porque quando que é essa vozinha falando que você está certo ou quando falando o que você precisa ouvir? Esse é um grande ponto, uma frase que ajuda bastante. Pensa o seguinte, isso que eu estou falando, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou vendo, é o que eu preciso ouvir ou ver? Ou é o que eu quero ouvir? Muitas vezes, essa intuição ou essa conexão com a mediunidade, ela vem de uma forma um pouco mais contundente. Ela não vem embasada em racionalidade, em certo ou errado. Ela vem de uma forma um pouco mais... Ela não vem de susto, né? Que o pá parece que ela vem de susto. Mas ela vem mais direta. Ela não vem... mas se eu falar desse jeito, a pessoa vai se ofender. Ela não vem com esse ego. Ela vem realmente para ajudar. Então ela é clara, ela é objetiva. Ela não vem com explicações. Acho que essa é uma forma também de entender. Bom, enfim, o como entender é você separar o que é o racional e o que é essa intuição. Isso vai ser um exercício de cada um. Isso vai ser cada um parando para entender. Eu acho que desses passos iniciais, o mais importante é a autoobservação. Normalmente, e isso é uma frase que está para mim, para essa semana, eu faço terapia, e é uma coisa que eu tenho conversado na terapia, que aquele caminho que você não quer ir, é aquele que você precisa ir. Aquilo que você não quer fazer, é aquilo que você precisa fazer. Então, eu quero trabalhar minha mediunidade, e eu sinto que meditar todo dia é um caminho. Mas eu não quero meditar todo dia. Que saco. É isso que você precisa fazer. Eu quero trabalhar minha mediunidade e eu sinto que eu preciso ler um livro sobre isso. Mas eu não gosto de ler. É isso que você precisa fazer. Vai um pouco nesse sentido. Mas eu acho que a autoobservação é das melhores ferramentas para entender o seu processo. Porque cada um vai ser de um jeito. E como eu falei lá no comecinho dessa nossa conversa, não é a mediunidade que vai fazer você evoluir. É a sua busca para alcançar a mediunidade, para alcançar uma intuição mais clara que vai fazer você evoluir. O que você aprender nesse processo que vai fazer você se conectar. O que você for deixando para trás, que não serve para você, das suas crenças limitantes, do que você foi educado a ser ou a pensar que vão fazer você deixar essas coisas para trás, é o que vão fazer você crescer e se conectar mais com a sua espiritualidade, porque ela está aí. Pensa o seguinte, a gente nasce e a gente tem um canal de intuição e mediunidade conectado no máximo, em 100%. Só que conforme a gente vai evoluindo, crescendo, algumas coisas vão caindo por cima e vão diminuindo essa sintonia, vão dando uns tapinha na antena lá e a antena vai ficando mais torta. E aí a gente cai para 90%, 70%, 60%, 30%, 10%, 1% da nossa intuição. É um pouco isso, a gente já nasce com esse 100%. Só que a vida, a sociedade que a gente vive, na sociedade que a gente vive hoje, a materialidade que nós estamos, a dimensão que nós estamos, vai fazendo isso. E aí é o nosso trabalho aqui, já que a gente escolheu estar aqui, é o nosso trabalho aqui, ir tirando essas coisas, aprendendo a tirar essas coisas e crescendo e evoluindo. Tirar essas coisas para melhorar a sintonia e colocar o que realmente eu sinto que ajuda, né? Colocar a lente ali em cima que eu sinto que ajuda a ter essa conexão melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da minha lista, mas eu acho que eu falei tudo, não falei tudo. É isso. A ideia era falar um pouco sobre a mediunidade, eu acho que eu já falei bastante aí. Vou dar alguns minutinhos, porque foi entrando e saindo muita gente.
Mas de vocês que estão aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vou dar uns minutinhos para ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário. Se não, eu já enrosquei o pé no fio aqui. Se não, eu já encerro aí. Então me digam aí se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem comentar alguma coisa. Obrigado pelos coraçõezinhos, eu estava vendo aí, mas eu não consigo parar para agradecer a cada vez que vocês pipocam os coraçõezinhos. Eu fico muito feliz de vê-los, saber que estamos conectados, fico realmente muito feliz. Bom, mas se vocês não têm nenhuma pergunta, se vocês não têm nenhum comentário, vou encerrar. Novamente, muito obrigado pelos corações, muito obrigado por vocês assistirem aí. É isso. Se você está vendo isso gravado, deixe seus comentários aí embaixo. Até mais.